Olá, continuando o nosso estudo sobre maturidade nos relacionamentos, vamos falar hoje sobre a sabedoria nos conflitos e o texto base conta a história de Abigail. Ele está em 1 Samuel, no capítulo 25, versos 32 a 35. E aqui eu destaquei os dois primeiros versos. Então Davi disse a Abigail: Bendito Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendito seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. A história, então, de Abigail é muito interessante, porque nós devemos realmente nos basear naquilo que ela fez para evitar conflitos desnecessários. Conflito, na origem do latim da palavra, significa golpear junto. Então, quem está em conflito nunca está sozinho. Os dois lados acabam se golpeando, não necessariamente fisicamente, mas pode ser também emocionalmente, pode ser através de palavras duras. E o conflito, então, ele vai acontecer quando os dois lados erram e quando não se dispõem a promover a paz. Diz a sabedoria popular que quando um não quer, dois não brigam. E foi justamente o que Abigail promoveu ali, sendo a pessoa que não quis brigar com Davi. Vamos entender um pouco da situação que Davi estava vivendo nesse momento que surgiu o conflito com Nabal. Bom, Davi era fugitivo de Saul, que ainda reinava sobre Israel, apesar de já ter realmente caído em várias situações ruins, já era hora dele ser retirado do trono. Mas, nesse momento, o profeta Samuel tinha acabado de falecer e Davi, ele estava, então, numa situação de grande fragilidade, vagava no deserto com cerca de 400 homens que o seguiam, e durante esse tempo que ele vagava no deserto, ele prestava serviços a fazendeiros, a pessoas lá, em troca de alimento, em troca de comida, e ele já tinha prestado vários serviços ao Nabal, que era um homem muito rico. Nesse momento, então, ele pede aos seus servos que vão até Nabal para pedir um pouco de comida para eles. Estavam vivendo desses favores, troca de favores, trabalhavam em troca de comida. Mas Nabal, além de rico, ele era muito pão dura, muito sovina, muito egoísta e uma pessoa amarga, diz a Bíblia que ele era muito amargo. Ele não só ignora solenemente esse pedido, como ele manda dar uma má resposta a Davi, que então fica extremamente irado. E interessante, porque Davi, ele várias vezes, ele poupou a vida de Saul e ele se eximiu de fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que Nabal fez foi tão ruim, revelou tanta ingratidão, que o impulso que Davi teve naquele momento foi lá e se vingar de Nabal. Bom, então, o conflito, assim como o apoio, que é o oposto, vai envolver reciprocidade. Quando a gente está em conflito com outra pessoa ou com algum grupo de pessoas, esse conflito vai prosperar à medida que a gente vá alimentando a ira, a raiva, as coisas ruins. E ele vai ser sanado, ele não vai prosperar se a gente alimentar a paz, a união, que foi justamente o que Abigail fez. Abigail, ela deu um exemplo de como nós podemos intervir positivamente. Ela não chegou lá para Davi questionando ou querendo justificar, ela chegou numa posição de muita humildade, trazendo presentes para ele, que era algo naquela época muito comum, você aplacar a ira do outro com os seus presentes, e pedindo a ele perdão por coisas que nem ela não tinha culpa, mas ela pediu perdão. Ela foi muito, muito prudente, que, aliás, era o significado do nome dela, era justamente prudência. O que acontece é o seguinte, nós temos o tempo todo expectativa sobre como os outros vão agir, seja parentes, seja amigos, seja pessoas com quem se relaciona. E aí, essas expectativas, quando frustradas, podem surgir, então, os conflitos. Olha, primeira coisa é a seguinte, gente, os outros são os outros, eles não são nós. E eles não têm a obrigação de corresponder a todas as nossas expectativas.
Embora em alguns casos eles até deveriam, mas nós não temos controle sobre o que os outros fazem. O nosso controle tem que ser sobre si próprios e não sobre os outros. Não fique alimentando expectativas demais em relação às outras pessoas e muito menos se frustrando quando elas não atendem a essa expectativa. Outra coisa fundamental, ouvir as outras pessoas. Muitos conflitos nascem ou se agravam pela falta de disposição para ouvir e pela falta também de interesse em se colocar no lugar da outra pessoa. Porque quando a gente coloca no lugar da outra pessoa, a gente está exercendo a chamada empatia, que significa justamente isso. E aí a gente acaba, muitas vezes, compreendendo o porquê que aquela pessoa está agindo daquela maneira e tendo, então, a chance de diminuir a propensão ao conflito, porque você se coloca no lugar do outro, você pode entender melhor as situações que a levam a agir dessa maneira. Nunca, jamais devemos fazer justiça com as próprias mãos, porque ficaremos com a mão cheia de sangue, como nessa foto. Não necessariamente sangue físico, porque fazer justiça com a própria mão não precisa ser bater ou muito menos matar. Mas, às vezes, você não, eu vou lá e vou reagir no mesmo tom, eu vou humilhar essa pessoa, vou colocá-la no seu devido lugar, você está fazendo isso. Não há nada na Bíblia que nos coloque como promotores da justiça com as próprias mãos. Ao contrário, Deus espera que nós façamos o bem. Quem tem que fazer justiça, quando aplicável, é ele. E diz na Bíblia, inclusive, que logo depois desse evento, que Nabal faleceu. Então, ele sucumbiu, mas não por culpa de Davi, não que Davi tenha o matado, graças à sabedoria de Abigail. A maturidade cristã deve nos guiar sempre para que, quando a gente agir como Davi, ou seja, sede de vingança, ou como Nabal, ou seja, egoísmo, falta de gratidão, que a gente venha a se arrepender. E também que a gente possa ter forças para agir como Abigail fez, ou seja, promovendo a união, ajudando a resolver conflitos, seja nosso ou até de outras pessoas, quando a gente vê agir com prudência, agir com amor, agir com carinho. Outra coisa que temos que evitar, sofrer por antecipação. Muitas pessoas acabam se envolvendo em conflitos porque começam a já imaginar o que o outro vai fazer, o que o outro está pensando, como que o outro está agindo. Essa antecipação é uma fonte muito comum de conflitos. Tem uma história engraçada, fictícia, claro, mas é uma história engraçada que nos ensina sobre isso. Um homem estava guiando seu carro numa estrada deserta à noite, quando o seu pneu fura. Ele, muito chateado, ele já estava com raiva, cansado, ele sai do carro praguejando para trocar o pneu. Mais chateado ele fica, com mais raiva, quando ele abre o seu porta-mala e constata que o macaco não estava lá. E lembra-se que o seu filho pegou emprestado e não devolveu. Ele começa a praguejar e fala, o que falta acontecer, o que falta acontecer? E aí começa a chover. Não falta mais nada, o que falta acontecer? E começa a gritar e a socar o carro, esmurrar com raiva. Ele vê que, descendo assim um barranco, há uma casa lá embaixo e tem um carro na garagem. Ele fala, bom, eu vou lá pedir um macaco emprestado. Mas aí, à medida que ele vai descendo aquele barranco, vai caminhando em direção à casa, ele começa a maquinar o que pode acontecer com ele. Ah, pelo jeito, como eu estou com azar hoje, provavelmente o dono dessa casa é um cara grosseiro. Ele já de noite, assim, vai reclamar porque estou vindo na casa dele essa hora, ele vai falar que eu sou irresponsável, vai falar que eu tenho que ter macaco, que vai me emprestar, e foi. E a ira daquele homem foi crescendo de tal maneira, ele foi ficando tão nervoso, tão cheio de ira no coração, imaginando o que o homem ia fazer, que ao chegar lá, ao invés de bater a campainha, ele esmurrou a porta. Pá, 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 pá. E o homem, assustado, que aquilo abriu a porta, quando o cara abriu, olhou para ele, ele gritou para o dono da casa, vai para o inferno com seu macaco, que eu não vou precisar dele. E saiu cheio de ira, nem dando chance ao homem de saber o que ele queria. É uma história, obviamente, fictícia, mas que traz para a gente essa lição. Não se antecipe aos problemas, já sofrendo por antecipação e colocando rótulos nas pessoas, imaginando o mal que elas podem te fazer. Pelo contrário,
sempre tenho expectativas positivas. E olha aí, receita para que a gente possa agir mais como Abigail. Orar. Muita comunhão com Deus. Ter calma, contar até 10. Falar de forma mansa com as pessoas e não ríspida. E ter um coração disponível sempre para ouvir o outro e, principalmente, para ouvir a Deus, para receber a orientação do Espírito Santo, que é o espírito de união e não de dissensão, que é o espírito que veio para promover a paz. Então, que Deus nos abençoe, que assim como Abigail, sejamos sempre promotores da paz e da união. Amém.